Vamos dar início à nossa sessão. Isto está feito para eu falar sentadinha, mas depois de vir de carro a estas horas eu quero estar de pé. É um gosto muito grande estar aqui, na pessoa da senhora vice-reitora Cláudia Cavadas. Cumprimento todos os professores, investigadores, mulheres e homens aqui presentes e também os jovens estudantes. E cumprimento também em especial aqui o Paulo Trincão, o meu colega, que também acolheu esta iniciativa juntamente com a Universidade de Coimbra. Estamos a discutir o futuro da Europa. Isto é uma iniciativa europeia, claro, começou em maio deste ano e vai prolongar-se até a primavera do próximo ano. Significa que em toda a Europa se estão a organizar muitos debates para discutirmos precisamente que Europa é esta onde estamos e que Europa queremos que seja no futuro. E o futuro é já amanhã, daqui a bocadinho. Tem muitos amanhãs este futuro, não é? Da Europa, onde queremos intervir. Dizer que, cumprimentar quem nos está a seguir em casa ou no trabalho via internet, porque estamos a transmitir via streaming e, portanto, aqueles que não podem estar aqui, e são muitas e muitos que não poderão, seguem-nos pela internet e fica também depois o registro para poderem ir à página da Ciência Viva, a que chamamos o OTIF. E se? E são muitas as perguntas que de certeza que vão ser colocadas hoje para se discutir a ciência e a cultura científica e o futuro da Europa. E isso é mesmo aqueles assuntos que nós gostamos de discutir, de falar e que não queremos que fiquem perdidos num qualquer lugar e que não cheguem onde nós queremos que cheguem. E para isso a Ciência Viva está a coletar, a coligir as intervenções e depois faremos um documento, não direi tanto extenso, mas bom de ler, para que não se perca pitada daquilo que for dito como essencial para chegar, enfim, aos mais decisores da Europa. Essa é a nossa aposta. Claro que eu depois não voltarei a falar, o Sr. Ministro interveio no fim e, portanto, não podia deixar de me dirigir muito especialmente às pessoas que convidámos para intervir nesta sessão, claro, a Cláudia Cavadas, a Helena Freitas, que já não havia há algum tempo, que bom, e Boaventura Sousa Santos. Não se esqueça do convite que fiz aqui ou lá, para falarmos, porque esteve connosco e acompanhou o início da Ciência Viva, não é? E já lá vão 25 anos. Sabem, já estamos a fazer 25 anos este ano. E isso é um número muito significativo, significa que estes jovens estudantes ainda não eram nascidos quando nasceu a Ciência Viva. E a verdade é que já agora, só um bocadinho, porque andamos felizes com os últimos resultados do Eurobarómetro. Quem diria? O Eurobarómetro aqui entre nós, não é? Que sempre que víamos os resultados, quase chorávamos, tristeza. Estávamos sempre no fim da linha. Quase sempre, mesmo, no fim da linha. E os resultados que saíram há pouco menos de um mês são muitíssimo bons para Portugal. Estamos quase sempre na primeira linha. Também não podemos dizer que queremos estar mesmo na primeira, senão ainda pensam que não é verdade. Mas são resultados que, cruzados com os da OCDE sobre a educação e cultura científica, mostram de facto que é preciso tempo, não é? O tempo é muito importante para as mudanças e de facto uma geração e meia já faz a diferença
naquilo que, eu não digo a ciência viva tem vindo a fazer, mas que estou aqui numa universidade e no meio de investigadores e da comunidade educativa e de tantas pessoas que nos acompanham e dos museus e centros de ciência, que todos trabalham e vão continuar a trabalhar nesse sentido, de conseguirmos ter resultados, mas leva tempo e isso é uma realidade que não podemos esquecer. E, portanto, agradecer também à Daniela Agostinho e à Mafalda, viva a Mafalda Gonçalves, elas vêm da Escola Secundária da Quinta das Flores, o Francisco Silva, do Erasmus, viva Francisco, obrigada, certeza que nos vai trazer aqui uma visão a não perder, e o Pedro Miguel Borlido, aqui da Universidade de Coimbra, que acho que ainda não apareceu, não sei se está aqui, se não está, há de chegar, e se não chegar, teremos todos mais tempo para intervir, porque a voz é vossa agora. Muito obrigada. Eu tenho que fazer aquela parte sempre chata das saudações e dos cumprimentos e quero fazê-lo muito rapidamente. Todos estes microfones funcionam, isto é uma coisa tecnológica. Foram devidamente testados para isso. Mas queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Ministro Manuel Leitor, o Sr. Reitor, na posição da Sra. Vice-Reitora Cláudia Cavadas, Helena Freitas, grande amiga, e o Boaventura, vou tratá-lo por tu, porque aprendi assim aos 16 anos e não quero desaprender agora que já sou velho, esta forma formal que me ensinou a respeitar e a viver há muitos anos atrás. Para o Museu da Ciência e para a Ciência Viva, nesta minha posição de vestido de negro de uma maneira ou de outra, né? É para nós muito importante realmente discutir a Europa neste sítio, neste museu, e atrevo-me a dizer que só tivemos o interregno nos 250 anos para voltarmos a este sítio, onde já se discutiu muito a ciência e o futuro da ciência, onde certamente o Pombal realmente veio mostrar que a universidade tinha que ser reformulada e criou um ciclo de X em X tempo. Voltamos à mesma situação em que a universidade precisa de ser reformulada, mas foram nestes espaços onde ela atingiu algum esplendor. Outra das partes aborrecidas que eu tenho que fazer é os tempos. Eu vou ser extraordinariamente rigoroso a controlar os tempos, partindo do princípio que não sei quanto tempo vou dar a cada um, mas vamos funcionar à volta entre 5 a 10 minutos, porque senão jantamos cá e se não preparamos de todo, não é? Portanto, permitam-me que, se passarmos esse tempo, eu vos faça sinal para cumprirmos efetivamente o tempo. Queria também saudar com particular entusiasmo esta transmissão. Foi das coisas boas que a Covid nos trouxe, foi começar a ser natural e normal fazermos uma reunião como estas para o país inteiro e sobretudo depois ficamos com registros muito mais qualificados que darão certamente resultados na manutenção dos dados, e isso é uma coisa que aprendemos e que devemos valorizar. Queria também, obviamente, saudar o exploratório, que me orgulho de ser presidente, e na minha pessoa ele aqui está, sempre vivo, sempre ciência viva, e agora se reforçada com o museu e o museu reforçado com o exploratório, estando eu metade interativo, metade passivo, metade património, metade experimentação, e realmente é um exercício espantoso. Não perdendo mais tempo, vamos começar pelos mais novos, não é? E é um orgulho enorme termos duas estudantes da escola da Quinta das Flores, com quem tantas vezes trabalhámos, sobretudo no Ciência Viva, e que vão ter a oportunidade de dizer aquilo que entenderem realmente sobre o futuro da Europa, sobre a cultura científica. Também vos disse há bocado que não se preocupem em fazer nenhuma apresentação, façam uma conversa, digam o que vos vai na alma, e estamos todos com muito entusiasmo e com muita vontade de vos ouvir. Por isso peço então às nossas jovens Dulce e Mafalda que venham para este lado e eu passo para o vosso lugar, porque tenho imensa curiosidade, eu gosto de estar bem sentado para vos ver. Portanto, façam um favor.
sentadas, em pé, esteja perfeitamente à vontade. Queres começar? Antes de mais, olá a todos. Nós estivemos... podemos tirar as máscaras? Estivemos a olhar para as perguntas que tinha no site aqui desta sessão e pedimos a uns colegas nossos para debaterem connosco e refletirem sobre elas. E acho que vamos falar assim muito resumidamente daquilo que nós sentimos que queremos mudar na Europa para um futuro melhor. Essencialmente, acho que, sendo estudantes de secundário, sentimos que no acesso à universidade há muitas pessoas a concorrerem e muitas poucas vagas. E nós sentimos quase que não conseguimos assegurar um futuro com condições e um futuro profissional bom com aquilo que nós queremos, porque é uma correria e é ridículo. Às vezes, por uma décima, não entramos no curso que queremos. E há cada vez mais pessoas a querer seguir o curso escolaridade profissional e a querer ter um futuro profissional melhor, ou seja, querem seguir para a faculdade, e nós achamos que se calhar era importante as faculdades abrirem mais vagas, por exemplo. E o nosso ensino também penso que está muito focado não tanto na nossa aprendizagem, em nós aprendemos os conteúdos, mas sim que é o despejar matéria, que é estudar no dia anterior e depois despejamos matéria nos testes. Por exemplo, o exame é algo que pode valer 50% da nossa nota final do secundário e depois para a entrada de faculdade vale imenso, e é algo que em 2 horas se faz e que combina a matéria toda que nós demos em 2 anos, e nós não achamos que isso seja uma maneira adequada de nós aprendermos os conhecimentos que devíamos aprender. Desculpa interromper, porque além disso, um bom profissional não é só feito do saber teórico, tem muito mais que isso, tem a parte da comunicação, e acho que neste momento o ensino, tanto em Portugal como na Europa, não investe muito nisso, nessa parte, nessas outras competências que os alunos também devem ter e deve ser valorizado também. E também traz imensa ansiedade, e há muitos alunos que até podem saber a matéria e achar que vão fazer um bom exame para depois entrar com boas médias para a faculdade, mas depois com ansiedade e saúde mental é esgotante. Pronto. E também podíamos falar um pouco sobre a transição digital verde que conduz para um futuro da Europa com mais ciência e cultura. Penso que é sim importante haver na Europa uma rede de transportes públicos mais eficaz e sustentável para haver para haver um maior fluxo de conhecimento e um conhecimento mais rápido, porque eu acho que é importante para nós também experienciarmos outras maneiras de ensino noutros países, e acho que é importante para nós sermos cidadãos do mundo, e eu acho que a União Europeia faz um trabalho muito bom com isso. Acho que é esse o objetivo da União Europeia, por exemplo, e é importante essa transição digital e verde. Acho que porque é importante sentirmos que vivemos na Europa. É importante que se invista em meios de transporte para que o conhecimento seja partilhado e para que realmente sentimos que estamos a pertencer a uma comunidade maior, porque não podemos partilhar só informação dentro de Portugal. Temos de sonhar mais alto e procurar outros pontos de vista e outras culturas e partilhar o conhecimento. Acho que é essencial. Exato, e claro que depois de nós sairmos da faculdade e acabarmos a faculdade e temos a oportunidade de ir para outro país estudar, por exemplo, para ir estudar ou ter um emprego, na minha opinião, eu não ficaria por Portugal. Se eu tenho uma boa oportunidade noutro lugar, eu não me importaria de ir aprender mais e pôr-me à prova, e são realidades diferentes e culturas diferentes, e eu acho que é importante para o nosso crescimento. Sim, e sem para o nosso dúvida. país. O enriquecimento cultural é enorme e acho que não há nada a perder com isso, e é algo que a Europa devia investir, sem dúvida. Exato.
E é isso que nós queremos no futuro da Europa. Exato. Obrigada. Muito bem. Ganhando tempo, estamos já o Francisco Silva, da Rede Erasmus, uma espécie de uma breve apresentação. Sim. E que toma o exemplo das suas colegas mais novas, que são extraordinárias em termos de tempo. E vamos cumprir isto na perfeição. Sim, força. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente o convite à Sra. Vice-Reitora Cláudia Cavadas, à Doutora Rosalia Vargas. Antes de falarmos do futuro da Europa, acho que é importante introduzirmos a Erasmus Student Network. A Erasmus Student Network é uma associação que promove a integração de estudantes internacionais na cidade que representa, neste caso. E é importante promover também programas de mobilidade. Não só o programa Erasmus, mas todos os programas de mobilidade que se centrem na partilha de conhecimento, na partilha de cultura, na participação democrática, onde os novos estudantes se vão inserir. E, nesse sentido, a Erasmus Student Network, particularmente aqui em Coimbra, tem feito o trabalho de desenvolvimento e de aprofundamento da integração destes estudantes na comunidade e da promoção dos programas de mobilidade. Há várias iniciativas que nós temos neste momento, que eu gostava também de partilhar com vocês, porque acho que é importante quando falamos do futuro da Europa. Porque há, efetivamente, voluntários, neste caso, voluntários jovens, que trabalham para que a multiculturalidade dentro da sociedade e na cidade de Coimbra aconteça. Programas como o Buddy Program, em que pomos em contacto estudantes locais com estudantes internacionais dos mais variados países, não só da União Europeia, mas do resto do mundo. O projeto Speak, em que existe a partilha informal de culturas e línguas. Outra forma de promoção de integração destes estudantes é o Christmas with Portuguese Families and Christmas with Portuguese Retailers, em que promovemos que estudantes que estão afastados das suas casas tenham um Natal, digamos, normal, com uma família portuguesa, e tenham um Natal português, no sentido de os aproximar da nossa cultura e também, quando falamos em Portuguese Retailers, de levá-los e promovermos, por exemplo, em Coimbra, a Baixa e todo o comércio local. E acho que, pegando um bocado na intervenção das colegas anteriormente, é importante que jovens, e especialmente os jovens do ensino secundário, saibam as oportunidades que a União Europeia lhes oferece e todos os países lhes oferecem em termos de mobilidade e educação no ensino superior. E nesse sentido temos o Erasmus in Schools, um projeto que permite que estudantes homecoming, ou seja, que fizeram uma mobilidade e estão a voltar, consigam partilhar a sua experiência de Erasmus ou a sua experiência noutro programa qualquer com estudantes do ensino secundário, e que estes estudantes do ensino secundário saibam que, quando chegam ao ensino superior, há iniciativas que os ajudam a melhorar e a aprofundar a sua cultura noutros países. Acho que também a União Europeia tem feito um excelente trabalho no sentido de promoção e integração da identidade europeia e do que é ser europeu. Nesse sentido, não só o programa Erasmus Mais 2021-2027, que foi apresentado este ano, mas também a European Universities Initiative, um programa piloto que permite que várias instituições de ensino superior da Europa, e neste caso reforço a presença da Universidade de Coimbra na European Campus of City Universities, no trabalho conjunto de criação de programas em que os estudantes possam fazer semestres diferentes em cidades diferentes. E com isto ter um grau europeu de ensino superior. Temos hoje 41 alianças dentro do espaço europeu que vão permitir esta troca de culturas, esta troca de conhecimentos, este empoderamento dos jovens no ensino superior, que eventualmente e consequentemente vai levar a cidadãos europeus melhores, mais inclusivos e mais tolerantes à diferença e a novas culturas. Obrigado.
Pedro Borlino não chegou, portanto ganhamos aqui mais um tempo e pensou ao Boaventura. Perdemos uma intervenção, mas ganhamos mais tempo e pedi ao Boaventura, que é o primeiro dos palestrantes, com bónus de tempo e de espaço. Boa noite a todas e a todos, Sr. Vice-Reitor, Sr. Ministro Rosário Vargas, querida amiga. É um prazer enorme estar aqui e acho que ninguém me levará a mal se eu me dirigir aos jovens. Vou falar para vós, está bem? Vocês sabem que a gente está numa crise política que nenhum de nós esperava, com toda a franqueza. Até pensámos que era escusada. Mas os políticos às vezes têm uma série de coisas, estamos em democracia, devemos respeitar tudo isso. Se nós estivéssemos em crise política, eu ia falar para um ministro de quem eu gosto muito, embora tenha tido com eles muitas divergências acerca da política, a gente diverge muito sobre a política científica, sabe? Mas ele não sei se está de saída, pode ser que até volte, mas neste momento estamos com uma incerteza total, não é? De maneira que eu tenho certeza que o que ele vos vai vos dizer uma coisa, estamos até de acordo, simplesmente ele vai falar do copo meio cheio e eu vou-vos falar do copo meio vazio, que é o meu papel. Vocês sabem que Portugal não é um país desenvolvido como, por exemplo, a Alemanha. Vocês veem na rua os carros alemães, veem os carros franceses, veem algum carro português, não veem, não é? E, portanto, quem diz isto diz outras coisas. Portanto, Portugal é aquilo que a gente chama um país de desenvolvimento intermédio. Nem é terceiro mundo, digamos, menos desenvolvido, nem é totalmente desenvolvido. Está ali no meio, não é? E estamos no meio há muitos séculos, devo dizer, não é só agora, não é? Já no século XVIII, Portugal tinha aquele império que vocês estudaram na história, mas ao mesmo tempo éramos uma colónia informal da Inglaterra, naquela altura, porque os barcos vinham com o ouro do Brasil, às vezes nem paravam no Porto, dirigiam-se para Londres para pagar as nossas dívidas, não é? De maneira que esta situação intermédia de leva e trás é muito característica. Quando a gente se entrega na União Europeia, obviamente que isto tem um problema, quem manda na União Europeia não somos nós. É um voto, etc., mas de facto quem manda é a Alemanha. É curioso, vocês devem ver como é que um país que foi derrotado durante a guerra, não é? Foram 2 guerras seguidas, de repente é o país dominante na Alemanha. Mas a verdade é essa. Por exemplo, veio a vacina, nós queríamos realmente que se dispensassem as patentes, porque vocês sabem que nós estamos aqui com 85% da população vacinada, mas em África não chegaram aos 10%. A maior parte subsaariana está com 3%. Quer dizer, o mundo nunca será seguro. Sabem qual é a diferença? É que uma vacina com patente custa 20 euros. Sem patente poderá custar 2 euros. Agora, veja, os países em África não têm dinheiro para pagar. Bem, a gente podia ter, efetivamente, pedido a dispensa. Até o Presidente dos Estados Unidos pediu que fizesse uma dispensa de patentes. Nós cá em Portugal não, porque a senhora Merkel disse que não. As patentes são portuguesas? Não são. São alemãs, são holandesas, por acaso, neste caso também, e inglesas. E, portanto, quem mandar foram eles. Portanto, isso é para vos dizer que nem sempre a gente consegue tudo aquilo que quer. Agora vamos falar do futuro da Europa. Então, mas quem é que vai mandar o futuro da Europa? Nós vemos uma coisa. Vocês têm assistido certamente a estas coisas de Glasgow, não é? É tudo uma coisa que não está a dar conta dos problemas que a gente enfrenta. Porque realmente nós temos hoje convencidos, vocês sabem isso muito bem, e os jovens estão muito sensibilizados, porque nós temos tido outra atenção com a natureza, outra atitude com a natureza, com os nossos parques, com os nossos rios, etc. Acontece uma coisa, é que a gente desde o século XVII tem uma ideia muito estranha, é que a natureza nos pertence, quando de facto nós é que pertencemos à natureza. Isto estragou tudo. Porque se a gente pertencesse à natureza, como toda a gente diz no mundo, então a gente tem que cuidar da natureza, porque a natureza é a nossa mãe, então a gente não vai matar a mãe. Vocês sabem que 75% da biodiversidade do mundo está em territórios indígenas. Por alguma coisa. Eu ainda ontem estava a falar com um grande líder indígena brasileiro e ele dizia-me: a Amazónia sempre foi populada com muita gente. Ela, ao contrário, não é uma coisa vazia, lá há gente, mas sabe proteger a sua floresta. Bem, nós precisamos de uma grande transição na Europa. Vamos fazê-la? Não sabemos. Mas esta transição paradigmática, o que é que obrigaria? Obrigaria a que nós tivéssemos um pouco mais de atenção a quê? Pensamento e conhecimento fundamental. Estão a ver, temos nesta câmara, estamos aqui a impedir de eu falar para vocês, de pedir ao cameraman, se ele passa para aqui que eu estou a falar para aquelas meninas, não é para ele, mas para aquele menino. Não, está muito bem, você é um grande profissional. Mas, portanto, é uma coisa que a gente tem que ver realmente, que nós, neste momento, nós temos
que lutar, efetivamente, para que haja um outro paradigma. Para um outro paradigma é preciso pensamento fundamental. Chamamos a isso ciência fundamental, ciência básica. Aquela ciência que o conhecimento não tem um preço, porque não vai dar patentes, compreende? É um pensamento, são aqueles investigadores e investigadoras, às vezes um bocado estranhos, fazem coisas que não vai dar resultado nenhum a curto prazo, mas a médio prazo dá muito resultado. Isto é que é ciência, compreende? E isto nós podemos fazer, temos feito muito em Portugal. Nós somos pioneiros em muita coisa, também na minha área, que é a área das ciências sociais. Eu sou sociólogo. Quando havia fascismo, havia um ditador que se chamava Salazar, vocês já ouviram falar. Para ele, sociologia era socialismo, e portanto proibiu. Nós quisemos estudar sociologia, fomos para o estrangeiro, fui para os Estados Unidos, eles foram para a Inglaterra. Eu sou o sócio número 3 da Associação Portuguesa de Sociologia. Estão a ver que isto foi, ainda aqui estamos todos vivos e a trabalhar, estão a ver, não há muito tempo. Fizemos coisas extraordinárias, não é? E, portanto, as coisas que nós fizemos foi porque tivemos esta ideia de um conhecimento como curiosidade. E esse conhecimento, quando é para uma mudança de paradigma, tem que ter muito as ciências sociais e as humanidades. Acontece que a União Europeia está cada vez mais vocacionada para uma coisa chamada inovação, que ninguém sabe, nem eles sabem o que é, não é? Porque quando falam em inovação, não é inovação das coisas de uma vida melhor, é inovação para as empresas. Porque elas têm um lobby enorme em Bruxelas e dominam aquilo tudo. Dominam agora em Glasgow. Se eu vos der o nome dos lobbyistas que lá estão lá mais lobbyistas, sabem o que é o lobbyista? Aquelas pessoas que fazem grupos de pressão, que vêm para lá para defender os interesses da empresa. O número de lobbyistas em Glasgow é superior ao dos participantes do Estado em Glasgow, que estão lá para influenciar as decisões naquelas, para pôr uma palavrinha aqui, uma palavrinha acolá, para que afinal a gente possa continuar a poluir os rios, possa continuar a destruir a natureza, e lá estão naquela, e portanto, provavelmente, não muito vai avançar. Nós precisamos de um investimento enorme. Há uma coisa chamada, vocês já ouviram falar do PRR, não é? O Programa de Recuperação e Resiliência. Esse programa é fatal, é um fracasso, vai ser um fracasso. Eu devo-vos dizer, eu tenho muita pena, o Sr. Ministro está aqui, tem uma atitude diferente da minha. Sabem porquê? Porque eu estudei muito o pacote anterior, que foi o do cavaquismo, aquele senhor que foi Presidente da República, muito conservador, chamado Cavaco Silva. Esse senhor o que fez foi o seguinte, deu cabo das universidades. Ele não gostava, nem tinha muito prestígio na universidade em que estava, e não gostava das universidades. Como não gostava, abriu que se criassem universidades privadas e aqui começou, a partir daí, a crise do financiamento das universidades públicas. E então nós estamos numa crise enorme neste momento. Por exemplo, o meu centro, que foi fundado por mim, com mais colegas, com 40 anos, que eu fui até diretor durante tanto tempo, vejam como é que isto acontece. Mas na ciência às vezes é preciso ter alguém que faça uma liderança, e foi nessa altura, como grupo que estão aqui, muitos deles, estão aqui muitas delas, não é? Fizemos um trabalho absolutamente notável. Na altura a gente podia concorrer com a Itália, com a França, temos investigadores de todos estes países. Mas era então, agora já não competimos. Sabem porquê? Porque essa questão que tu levantaste, é a precariedade. Há muito poucas vagas. Por exemplo, neste momento, o PRR em Portugal está completamente mal pensado. Foi tudo para as empresas e para os municípios. Quem são as empresas que vão buscar a inovação? São as que são instalar em Portugal, são todas estrangeiras, e, portanto, vêm cá buscar o dinheiro e depois levam o dinheiro para os seus países. Foi assim com o Cavaco Silva. E não vai ser diferente. Vou-vos dar um exemplo. A Itália é diferente. A Itália dedicou grande parte do seu PRR às universidades. Porque quem é que faz a investigação fundamental? Só as universidades. Eu gostaria muito que vocês entrassem aqui nesta universidade e que a gente fizesse a universidade, fizesse a investigação fundamental. Só que se vai para as empresas, eles não estão interessados nisso, eles querem a aplicação concreta e, portanto, querem a precariedade. Depois dizem assim, mas agora essa coisa que tu viste é precariedade. Essa ideia de que é melhor que os investigadores sejam precários, porque eles assim estão a trabalhar mais. Porque se tiverem um contrato do quadro ou a tempo incerto, eles depois não trabalham. Mentira. Sabem que no meu centro nós temos 12 ou 13 neste momento investigadores a tempo incerto. 50% dos nossos projetos do European Research Council, que é o grande, mais competitivo centro, vêm destes investigadores. Porquê? Porque eles não têm a preocupação de amanhã não terem emprego. E, portanto, eles estão a trabalhar, colaboram na instituição. Ora bem, e é isto que a gente queria que não houvesse tanto precário, que houvesse mais um sistema de educação. Eu sei que o Sr. Ministro tem muitas limitações, há coisas da Europa, há coisas que transcendem o nosso país, que vêm da Europa, mas que estão erradas, por ser europeias não são melhores, estão erradas, compreende? Era bom que a gente tivesse realmente mais a tempo certo. Porquê? Porque vocês são precários, vão concorrer a um projeto de investigação, sabem o que é? A gente faz um plano para coisas que eu gostaria de conhecer.
3 anos, 5 anos, etc. Sabem que a taxa, em algumas áreas aqui, é de 5% de aprovação. Portanto, para onde é que vão os investigadores? Criam uma ansiedade, problemas mentais que são muito difíceis de resolver, não é? Portanto, eu gostaria, vejam, por exemplo, o meu centro, que é um centro de excelência realmente, pediu 25 na aprovação, o Sr. Ministro sabe muito bem, nós pedimos 25 novos investigadores a tempo incerto. Sabem quantos tivemos? 15? 10? 5? Não, nenhum. Não criámos um único investigador, e isso eu quero dizer ao Sr. Ministro, ele sabe muito bem, isto é a morte dos laboratórios associados, porque são eles que alimentam os centros, e nós precisamos de um quadro de mais lugares. Como é que eu descobri isto da Itália? É que a Itália, grande parte do PRR vai para as universidades, e agora estão as universidades italianas a querer contratar os nossos investigadores, porque eles são muito bons, ganham muito mais, e nós não estamos a dar possibilidades, porque nós nem sequer abrimos concursos. Aqui, vejam, só para eu vou terminar, o Sr. Paulo me deixar. Uma pessoa como tu, estão aqui até na sala, investigadoras maravilhosas, não é? Nós, quando fizemos aqui, vocês não sei se lembram, aqui em 69, está aqui o Álvaro Garrido, diretor da Faculdade de Economia, que é um excelente historiador e que também estudou este tema. Em 69 houve aqui uma grande crise universitária, porque era o tempo do fascismo ainda, era a ditadura, e os estudantes revoltaram-se, não é? E revoltaram-se para quê? Para duas coisas. Eles queriam acabar com a universidade fascista e com a universidade tecnocrática. A gente acabou com a universidade fascista, mas não acabámos com a tecnocrática. Sabem o que era? Para eles, era uma universidade em que os professores viessem só para ensinar e não investigassem. Não tivessem tempo para investigar, fazer livros, fazer estudos, etc, etc. Pois bem, estamos nessa situação. Vejam uma coisa, eu quando estava na universidade, um pouco mais velho que vocês, quando entrei para aqui, foi nesta universidade que eu tive o meu primeiro curso, eu só podia, como fui um bom aluno, e nessa altura não tínhamos problemas de emprego, qualquer bom aluno ficava na universidade. Portanto, eu só podia dar 9 horas de aulas por semana, 2 matérias diferentes. Era ilegal dar mais. Nós temos aqui pessoas nesta sala, jovens que queriam estudar e investigar, que estão a dar 15 horas por semana, 5 matérias. Quem é que pode fazer investigação nestas condições? Não pode. Portanto, será um microclima de Coimbra? Não é. A gente sabe que não é um microclima de Coimbra. É que realmente nós não estamos a abrir um sistema público de educação com muitas vagas, com muitos concursos novos, para que esta gente nova entre e que entre com um mínimo de segurança de emprego. Portanto, eu acho que nós caminhámos bem. Quer dizer, não vou-vos dizer, Portugal, por exemplo, quando entramos para a União Europeia, nós éramos, em 1986, o nosso rendimento normal dos vossos pais e das famílias era metade do rendimento europeu. Agora, depois começámos a subir até mais ou menos 75%. Em 2000 começámos a estagnar, foi o euro, uma série de coisas que complicaram a vida aos portugueses e depois até começámos a crescer outra vez. Estamos outra vez a aproximar-nos. E a economia até está a crescer e depois não há nenhuma razão para esta crise política a não ser aquela que, enfim, os políticos disseram que tivesse. Mas, de facto, há muito problema a resolver. E sabem o que eu vos digo? Isto vai-vos surpreender, se calhar, muitos aqui. É que esta coisa que parece muito negativa, que é uma crise política, e é muito... A mim, ainda agora falei para o jornal espanhol, o país, que me veio perguntar, mas porquê é que há uma crise política em Portugal? Um país que teve o 3º melhor desenvolvimento na condução da pandemia, até o New York Times teve uma nota sobre isso. Como é que vocês têm uma crise? Bem, eu tentei explicar, não vou agora, porque é evidente que não dá. Mas o que eu quero vos dizer é o seguinte, é que uma crise é uma oportunidade. E eu vejo neste momento que é bom que os partidos, sobretudo aqueles que pensam no país e no futuro, vão arranjar um outro programa político que defenda melhor a saúde pública, que defenda melhor as universidades, que defenda melhor a continuidade de quadros fortes nas nossas universidades, com uma rácio, obviamente, de gente que muda, mas que tem como o Max Planck, onde eu estudei, tem 40 de planta e depois tem uns gente que é mais precária porque está a começar, mas com uma certa esperança que pode vir a ser permanente. E a investigação é sempre notável. Portanto, vamos ver se a gente consegue aproveitar esta oportunidade que nos deram agora, e vocês podem nos fazer, para a gente poder, efetivamente, fazer um outro plano político, melhor para Portugal, para estarmos à vossa altura, porque o que eu queria, acima de tudo, é que tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha carreira universitária vos fosse entregue, para vocês agora terem condições de fazer pelo menos as mesmas condições que eu tive. E é isso que eu gostaria que vocês tivessem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito
Bem, eu antes de chamar a próxima interveniente, a Helena Freitas, gostava de comunicar à assistência ao Sr. Ministro que nós, na sala ao lado, temos uma pia da pólvora que em 1808 fizemos pólvora para combater as invasões francesas. Portanto, se isto descambar a partir de certa altura, nós ativamos a pia da pólvora outra vez e fazemos um novo batalhão universitário e portanto, por sim, por não, é sempre saberem, não é? Porque a Helena vai falar de coisas bem mais softs do que a pia da pólvora, mas realmente é sempre bom saber realmente o armamento que a gente tem preparado. Helena, muito obrigado. Bem, eu também começo por cumprimentar o Sr. Ministro da Ciência, a Rosalia também, uma amiga, que é um gosto também rever, o nosso professor Boaventura e a nossa vice-reitora também para a Ciência, e, enfim, todos os colegas que aqui vejo, e aqueles que conheço e os que não conheço, e também os nossos jovens, portanto também ouvi com muita atenção e com muita satisfação a vossa intervenção. Eu, depois da intervenção do Boaventura Sousa Santos, de facto, ele apresentou-vos um pouco, digamos, enfim, de alguma forma, eu subscrevo a intervenção e o essencial da intervenção que fez, com certeza, mas tenho aqui a utopia à minha frente e eu vou seguir as minhas utopias e vou-vos falar das minhas utopias, que ainda assim também foi um pouco o que eu senti na vossa intervenção e também na do Francisco, a propósito do Erasmus, da comunidade que representa também para vocês, da ambição que têm e bem, e eu acho que isso é um mote fantástico. Vocês, de facto, percebem já que a comunidade europeia é uma realidade e querem fazer parte dessa comunidade e, portanto, é preciso, de facto, estimular todas as formas, os mecanismos que nos permitem, de facto, aceder, seja pela via do conhecimento, da partilha, que vocês aqui também tão bem mencionaram. Portanto, querem partilhar a vossa cultura, o vosso saber e construir com outras culturas também, não é? Formas transformadoras, dinâmicas transformadoras do mundo, e é isso também que é o ser jovem, e é realmente esse apelo da comunidade que é preciso continuar a incentivar, é preciso, de facto, reforçar as lógicas do programa Erasmus. Eu era uma das pessoas que acreditava que ia ser possível o Erasmus verde também na Europa, portanto nos permitisse ajudar a fazer a tal transição verde que vocês também mencionarem. Portanto, a minha primeira nota é essa, é dizer que, de facto, a comunidade europeia e esse histórico do programa Erasmus, esse histórico de partilha, esse histórico de partilha também de culturas e de saberes, fez, de facto, do espaço europeu um espaço que já é hoje apropriado pela nossa juventude, e isso é muito bom. Portanto, de facto, que parte do vosso imaginário, da vossa vontade, do vosso interesse, seja, de facto, também partir à descoberta. Isso é um enorme também desafio para Portugal, para as nossas políticas públicas, para a política científica, porque, de facto, queremos que vocês vão, que conheçam, que partilhem, mas que, de facto, também Portugal se capacite também pela vossa intervenção e pelo vosso crescimento. E, portanto, penso que essas dinâmicas devem continuar a ser acompanhadas e devem ser consolidadas e reforçadas, porque de facto são da maior importância e conduzem àquilo que também faz a diferença no espaço europeu e que eu penso que é um valor que hoje me parece inquestionável, que é de facto esse valor da diversidade em que somos capazes de afirmar, e eu espero que isso continue a ser possível, apesar do desalento que é pensarmos nas vacinas ou como dizia muito bem o professor Boaventura, que de facto a questão das patentes, como é que é possível não termos conseguido dar uma resposta diferente a esta questão e de facto olhar para o mundo e dar a resposta que o mundo precisava e que vocês jovens reivindicam e muito bem, não é? Portanto, de facto, a Europa é isto também, é uma Europa também das contradições, é a Europa que de facto é capaz de promover um programa Erasmus, mas também não é capaz de dar resposta a uma coisa tão fundamental quanto esta. Apesar de tudo, é fantástico podermos viver num espaço de alguma liberdade e que nos oferece estas múltiplas oportunidades, não é, de crescermos juntos. E, portanto, esse é o espaço europeu que nós temos que conseguir fazer crescer, reforçar, privilegiar, porque a verdade é que ele é uma realidade já. A verdade é que conseguimos, num mundo que, de facto,
tem tantas contradições e que permanece com tantas contradições, a Europa, de facto, apesar de tudo, destaca-se por esse espaço de liberdade e de multiculturalidade que, de facto, consegue ser. E, nesse sentido, eu não posso deixar de falar realmente de uma outra bandeira que a Europa parece querer afirmar e que é a bandeira que nós também, que é vossa, que é a bandeira da sustentabilidade. Sem a sustentabilidade não há futuro. Sem a transição verde não há futuro. Sem a transição ecológica não há futuro. E essa é a vossa grande bandeira porque a bandeira ecológica, a transição ecológica é muito mais do que uma transição tecnológica, é muito mais do que uma transição digital, é a transformação do mundo, de facto, para um espaço de acolhimento, para um espaço da universalidade em que realmente somos capazes de criar uma relação de harmonia entre as pessoas e a natureza. E vocês têm a natureza no coração, e é aí que deve estar. Porque, de facto, como dizia também o professor Boaventura, não é? Nós somos parte da natureza e é esse o princípio do qual tem que depois partir todo o atrevimento da ciência e todo o desenvolvimento também do nosso futuro. E aí o que me parece absolutamente inevitável, e ainda bem, é que a transição ecológica, que deve ser muito mais, como dizia, do que uma transição tecnológica, que é um risco, são as tais contradições que estão sempre presentes, vai precisar também de muito saber das ciências sociais, das humanidades, das ciências naturais, das ciências físicas, enfim, de todo o universo, de facto, da ciência que pode dar resposta aos grandes desafios que constitui a transição ecológica. E, portanto, esse é um desafio tremendo que a Europa tem, que a Europa parece querer abraçar também como a sua agenda de desenvolvimento, oxalá de facto também, enfim, sabemos, enfim, ainda estamos a assistir à COP26 com grande desalento também, mas também com expectativa, e a verdade é que temos tido algumas intervenções europeias que, apesar de tudo, anunciam boas notícias, como o Acordo Ecológico Europeu e a transição alimentar, digamos, todo o esforço que vai ser feito na agenda alimentar, na transformação do sistema alimentar, que é absolutamente imprescindível para conseguirmos, de facto, a agenda da sustentabilidade. Agora, os lobbies estão lá, os poderes estão lá, o contrapoder está permanentemente ativo e, portanto, nós queremos, de facto, os objetivos da agenda alimentar para a redução dos pesticidas, a eliminação dos fertilizantes, para conseguirmos de facto uma transformação de uma agricultura mais próxima também e mais ligada à produção e ao território e ao uso do solo. Isso é tremendamente difícil, porque de facto não é essa, mas a verdade é que vocês já um quarto dos europeus, dos jovens europeus, já são vegetarianos, o que quer dizer que eles já se apropriaram, enfim, é claro que mas já se apropriaram também desse caminho que é preciso fazer. É preciso, não quer dizer que sejamos todos vegetarianos, evidentemente que não, mas é preciso, de facto, uma transformação que tem na base também a transformação do sistema alimentar. E vocês estão a fazer também nas dinâmicas de consumo. A dinâmica do consumo entre os jovens já é radicalmente distinta daquela que são as gerações mais velhas. Vocês já têm outra disponibilidade para consumir e bem, e portanto vocês percebem que é preciso reutilizar, que se calhar não é preciso consumir com a mesma intensidade, com a mesma displicência, com o mesmo desperdício. Vocês têm esses valores. E são esses valores que nós temos que trazer para a transição ecológica. É evidente que isto significa que temos que estudar muito, temos que perceber como é que vamos voltar a fazer tantas coisas, ou como é que vamos fazer coisas, de facto, futuramente, como é que é possível, de facto, não conseguiremos nunca atingir estes objetivos, por exemplo, que vos mencionava, da eliminação de compostos químicos, ou de fertilizantes, ou na reabilitação dos nossos rios, das nossas florestas, sem conhecimento. Nós vamos precisar de muito conhecimento, de facto, para conseguir fazer esta transformação que é inexorável. Não há futuro sem que esta transformação seja uma realidade. Não vai ser a tecnologia a resolver o problema. Somos nós que estamos obrigados a fazer essa transição. E, portanto, eu penso que nós temos no quadro europeu, e para concluir, temos no quadro europeu, de facto, uma agenda que nos aponta caminhos, que são caminhos
que de facto devem ser a nossa bandeira, mas é preciso realmente que os jovens saiam à rua, que agarrem essa bandeira, que puxem por ela, que a reivindiquem, porque é de facto por aí. Não vamos poder contar, de facto, tanto com as gerações mais velhas. Temos que, de facto, contar com os jovens para trazerem esta bandeira, de facto, da sustentabilidade, da transformação que as sociedades europeias precisam. De resto, penso que se formos por aí convosco, vamos certamente fazer a transformação que o mundo precisa para uma agenda do bem comum, que é verdadeiramente aquela que todos ambicionamos, que eu sei que nos vossos corações é também aquela que vocês têm presente. Muito obrigada. Eu queria agora, então, à Cláudia Quebradas, que fizesse a sua intervenção e que aproveitasse o seu papel de vice-reitora para fazer o papel reitoral que nos ajuda a rematar esta conversa, para depois terminar com o Sr. Ministro. Bem, boa tarde a todos e a todas, Sr. Ministro, Rosalia, Professor Boaventura, Helena Freitas, Francisco, quando falo de Erasmus é sempre uma maravilha. Estudantes têm aqui uma grande responsabilidade, estão todos a falar para vocês, não vou falar para vós. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui e que estão-nos a ouvir. Isto realmente, depois destas intervenções, perante o Ministro, neste anfiteatro, é difícil, não sei que chapéu é que posso colocar. Quando a Rosalia me convida, eu ponho sempre o papel de investigadora e é esse papel que eu vos vou falar aqui, que eu acho que é sempre mais confortável, para não ter que responder e não ter que ir buscar a pólvora, não sei. E o desafio realmente da ciência e a cultura científica e o futuro da Europa, temos aqui muito para falar. E neste momento que vivemos, naquele momento em que há entre a confiança na ciência, a negação da ciência, as redes sociais, nós temos aqui uma grande responsabilidade. Claro que nós estamos a falar para estas pessoas que aqui estão e que elas nos estão a ouvir, costumo dizer, estamos a falar para convertidos. Estamos a falar para aqueles que acreditam na ciência, estamos a falar para aqueles que acreditam nas universidades e que acreditam certamente na Europa e que nós podemos fazer com a investigação e com a ciência um mundo melhor. Portanto, acho que partimos logo aqui no momento que estamos todos, acho que em uníssono. E, na verdade, eu acho que cada vez mais é necessário criar a confiança na ciência. Claro que este momento conturbado que nós tivemos da pandemia e apareceu a vacina, houve aqui um momento verde, não é o verde, houve aqui um momento interessante de confiança realmente na investigação básica que levou a gerar a vacina. Mas isto não chega. Portanto, eu acho que temos todos que continuar a apaixonar-nos pela ciência, que é isso que os investigadores fazem, e quando a pessoa se apaixona pela ciência, está tudo resolvido. Portanto, eu acho que isso é muito importante, ganharmos, e aí sim falo para vocês, para os mais novos, de serem confrontados com a ciência, de terem a oportunidade de olhar para a ciência e apaixonarem-se. E aí eu costumo dizer, aí ficam contaminados com um vírus que não há vacina que consiga alterar. Portanto, isso é muito importante, pormos a ciência ao sabor da Europa, para tornarmos realmente a Europa aquilo que nós todos queremos. Ou seja, os valores unidos pela diferença, a proteção dos direitos humanos, a inclusão e, como se diz muitas vezes, aquela frase já feita, mas que nós todos gostamos e nós devemos olhar para ela, não deixar ninguém para trás. Portanto, e a ciência vai fazer isso, qualquer que seja a área e o cruzamento de áreas. Portanto, eu acho que isso nós temos que pensar, como é que a ciência, nós temos que refletir, aqui nós, os que já somos convertidos, como é que podemos tornar a ciência ao serviço de todos e este motor. Talvez falar num assunto que para aqueles que aqui estão certamente é mais conhecido, tornar a ciência mais aberta. Quando dizemos ciência aberta, que depende dos interlocutores ou depende dos ouvintes, há várias campainhas que vão soar, dizer, lá vem falar dos artigos em acesso aberto. Não, é a ciência aberta que a Ciência Viva tem promovido de abertura da ciência para todos. Para a sociedade, mas aqui eu diria os investigadores a falarem para todos os campos da sociedade e promover a divulgação e a cultura científica e incentivar os investigadores que façam esse processo de partilha daquilo que investigam e mais, permitem-me voltar a repetir, que permitem que os investigadores partilhem, se calhar é um bocadinho
piroso, partilhem o seu amor pela ciência. Portanto, que é isso que consegue contaminar o público mais jovem. E nesse aspecto eu acho que também é muito importante falar na partilha da ciência em várias direções, ou seja, dos investigadores, dos cientistas para a sociedade em geral, entre cientistas, porque nós não nos entendemos todos, portanto as linguagens são muito distintas e é preciso partilhar a ciência entre áreas para promover a forma de resolução de problemas e novos pensamentos quando se cruzam áreas, portanto cientistas para cientistas, a partilha dos dados que vão sendo gerados, da informação que possam outros trabalhar, a partilha de dados, que é muito importante, e também em que a sociedade, de algum modo, em que todos, e não só os convertidos, possam participar na ciência, ou seja, em que, de algum modo, promover processos de ciência cidadã que são muito bem conhecidos, têm sido promovidos. Por outro lado, também é muito importante, além do conhecimento, a partilha desse conhecimento, eu acho que, respondendo um bocadinho às queixas que o que é feito, gente, que a informação é dada nas aulas, é despejada e vem engolida e vomitada, basicamente, eu acho que há aqui a ciência só vai ser, parece-me, acho que isto também para todos vós, acho que é mais consensual, é muito importante a partilha do processo científico, da metodologia científica, só isso, não é só o processo final, os resultados finais, ou seja, como é que nós lá chegarmos, e é isso é que diferencia a informação que está numa rede social e uma informação que nós acreditamos, portanto, e a dúvida, eu acho que é muito, para nós, o óbvio é ter dúvidas, é muito difícil para nós dizer é preto e branco, mas muitas vezes os outros que não estão neste processo, os não convertidos, não se percebem, portanto, ou seja, explicar desde cedo o processo científico, a metodologia científica e ela ser usada vezes sem conta ao longo de todo o ciclo escolar é muito importante. Porque só isso é que tornamos um bocadinho todos nós, os estudantes desde o princípio, em cientistas. Certamente quando se tornam cientistas, por um pequeno momento que seja, vão comprar uma televisão de forma diferente, porque têm dúvidas, vão fazer mais perguntas. Portanto, isto é muito importante. Nós temos, eu acho que é óbvio, nós temos, neste momento, uma cultura de muito poucas perguntas. Os estudantes fazem poucas perguntas, são pouco incentivados a fazer perguntas. E as nossas perguntas é a investigação. Portanto, eu acho que é esta alteração do ensino que pode ser muito importante. E agora só deixar aqui mais algumas reflexões como investigadora, não como vice-reitora. Claro que é preciso uma ciência mais colaborativa, uma ciência que colaboramos mais e mais internacional, por isso é que nós estamos na Europa e que a relevância de colaborar é muito importante porque temos visões diferentes. E nesse caso aqui agora, não sei com que chapéu é que eu vou dizer isto, mas também isto é muito quando falamos desta colaboração, de ciência aberta, e pegando um bocadinho, que disse o professor Boaventura, também temos que olhar a forma como é avaliada a investigação e os investigadores e investigadoras, a que ponto é que se promove que haja outras formas de avaliação que não seja só todas as questões bibliométricas, ou seja, se valoriza a formação de equipas, se valoriza a formação de novos investigadores. Portanto, promover a formação de equipas e valorizar outras formas de investigação é muito importante. Pronto, resumindo, eu acho também muito importante que o público, que todos os que não são convertidos ainda, voltem a ter confiança na ciência, ou seja, é preciso partilhá-la cada vez mais, tornar a ciência mais inclusiva. E aqui ponho um chapéu que tenho colocado assim, e este já não tiro, que é toda a componente do género e do sexo na investigação científica. Ou seja, não podemos ter uma boa investigação com resultados que nós possamos acreditar se durante todo o processo de investigação e até na aquisição de mais dados, se o componente de género e sexo não estiver incluído desde o princípio. Portanto, existe má investigação, resultados que no final não são o que nós pretendíamos, com o investimento que foi feito, porque basicamente não foi incluído no todo o processo. E nós é muito fácil, posso-vos dar um exemplo muito simples, que até há pouco tempo, quando se fazia testes e ensaios em laboratório de novas abordagens terapêuticas, novos fármacos, utilizava-se simplesmente apenas ratos, por exemplo, animais de laboratório sexo masculino. Era mais fácil, por vários motivos. E depois os ensaios clínicos muitas vezes também não só
uma parte só em homens. O que é que isto acontece? O que é que vai acontecer? O que é que tem acontecido? Ou o que é que aconteceu? Isto não é possível fazer. Basicamente, alguns fármacos ou medicamentos mais antigos têm mais efeitos secundários nas mulheres. Portanto, ou seja, isto é um exemplo que é fácil, mas existem exemplos destes no reconhecimento de faces, na digitalização, no estudo das alterações do pH da água nas tartarugas, ou seja, tem que existir um checklist ao longo de todo o processo de investigação. Portanto, isto é a integração do género e do sexo no processo todo de investigação, sem falar, claro, nas equipas têm de ser diversas e no recrutamento, na avaliação, etc. Só para terminar, aqui uma questão que eu acho que é muito importante e que talvez nem todos nós tenhamos, os que somos convertidos, acho que não temos contribuído, que é a componente da diplomacia científica, ou seja, como é que nós podemos influenciar políticas. Os centros sociais têm feito um trabalho excepcional nesse aspecto, mas as outras áreas têm sido menos relevantes na influência. Nós vimos isto durante a pandemia, quando se ia buscar investigadores para dar a sua informação, mas foi um momento, portanto, acho que é muito importante a diplomacia ao serviço da ciência, a ciência para a diplomacia e a ciência na diplomacia. É uma área que nós todos, em conjunto, e as universidades têm que trabalhar nesta área desde o princípio que os alunos entram aqui na universidade. Terminando, agora mesmo, claro que acabo com uma área que eu acho que é muito importante, que é o reforço da investigação fundamental, portanto, vou repetir, mas eu acho que é muito importante, ou seja, a ciência que é liderada, ou seja, a ciência que é dirigida pelo interesse científico apenas, portanto, Blue Sky, o que se quiser, portanto, é muito importante esse reforço e que o que existe neste momento é pouco, ou seja, nós fazemos o European Research Council, que é muito competitivo, portanto, ou seja, não temos aqui capacidade, muitas vezes, de investir na investigação que é guiada pela curiosidade e que essa vai dar frutos, como nós temos visto. E, claro, muito importante também, que já se falou um bocadinho, cruzar áreas científicas. Portanto, nós não podemos ficar, as ciências, temos que cruzar a arte com a ciência. Houve um exemplo muito interessante que a Ciência Viva, há muitos anos, promoveu, que era a junção de artistas dentro dos laboratórios, e nós temos um bom exemplo do teatro dentro do Centro de Neurociências, cruzar as tecnologias com as humanidades, não podemos estar separados, e reforçar, como já termina assim, a confiança na ciência, e acho que precisamos, e acho que com isso vamos ter uma Europa melhor, e acho que com isso nós todos acreditamos. Agora... Sabem que a grande vantagem de se cumprir os horários é agora poder dizer alguma coisa também, não é? E dizemos que para haver investigação científica tem que haver cultura científica. E isso não se faz só nas universidades, o Ciência Viva tem feito há muitos anos e há muito mais, não é? O Ciência Viva faz este ano 25 anos, o Museu da Ciência faz este ano, no próximo, 250. Portanto, a cultura científica é fundamental para que haja investigadores e a procura da curiosidade é decisiva para que muitas das carreiras de investigação venham a ser solidificadas numa boa educação com uma componente cultural muitíssimo forte. E eu tenho todo o prazer e todo o gosto de chamar o Sr. Ministro, mas dizer que o conheci não pela ciência, mas pela cultura. Não foi por essa via que nos conhecemos, não foi por essa via que nos encontramos num projeto cultural, trabalhámos nele e a questão da museologia serve para mais do que vos receber aqui nesta belíssima sala, serve para que de facto as pessoas sejam capazes de exercer a sua cidadania, conhecendo a sua história. E realmente a Universidade de Coimbra nisso é extraordinária, porque aqui também se aprende ciência sem se fazer investigação, a investigação faz-se no outro lado, mas é realmente um marco que eu queria marcar. E é realmente com muito orgulho e com muita satisfação que eu convido o Sr. Ministro da Ciência para vir e, no fundo, para terminar a sessão, a não ser que tu queiras terminar a sessão, Cláudia, representante do Sr. Reitor, mas acho que estamos numa informalidade tão grande que decidirás tu. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a todos o convite e a participação. A noite já vai longa,
Nós lançámos esta série de debates em julho, após a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, para não apenas divulgar os principais resultados, mas para lançar um debate sobre aquilo que está em curso hoje na Europa, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa, e por isso esta série de debates começou no Porto, esteve em Bragança, hoje está aqui, acabará no Dia Nacional da Cultura Científica, 24 de novembro, em Lisboa, e depois o Ciência compila, como a Rosalia já disse, um conjunto de contributos para a Conferência Europeia, ou a Conferência sobre o Futuro da Europa. Cada sessão, como sempre no Ciência Viva, tem tido a organização local, as outras foi um verdadeiro debate. Aqui o Paulo optou por ter intervenções sem um debate, mas não se escusam a fazer esse debate. Foi aqui, o Boaventura trouxe, o paradigma do copo meio cheio. A pergunta que eu vos lanço é: e se conseguíssemos encher o copo na próxima década? O que é que seria o copo cheio daqui a 10 anos? Eu vou-vos dar 3 exemplos. Era termos um investimento em investigação e desenvolvimento na Europa, cerca de 3% da riqueza produzida. Hoje, em média, na Europa é apenas 2%, estagnou nos últimos 20 anos. Em Portugal já cresceu, já diminuiu, cresceu muito nos últimos anos, hoje é cerca de 1,6%. Era não ter precariedade na ciência e no ensino superior, ter melhores carreiras e carreiras que fossem resultado de uma integridade das próprias instituições, evitando progressões, sobretudo baseadas em métodos quantitativos, e era, sobretudo, garantir que pelo menos 1 em cada 3 jovens que na Europa acabam o ensino superior tivessem uma experiência Erasmus. Portanto, 30% dos jovens graduados na Europa. Hoje são menos de 10%, 1 em cada 10, Portugal está nessa média, mas a maior parte dos países europeus tem menos de 1 em cada 20 estudantes a participarem no Erasmus. Já agora, em termos de participação no ensino superior, o copo cheio seria certamente ter pelo menos 60% dos jovens de 20 anos, 6 em cada 10, a participar no ensino superior. Hoje a Europa tem apenas 4 em cada 10. Portugal está bem acima da Europa, tem, face ao crescimento dos últimos 5 anos, hoje tem 50% dos jovens, como vocês, a participarem no ensino superior, e ter 60% da população da Europa entre 30 e 34 anos graduados com ensino superior. Hoje a Europa tem cerca de 42%, Portugal está ligeiramente acima da média da Europa, tem 46% dos graduados ou dos cidadãos residentes em Portugal entre 30 e 34 anos com grau superior, mas isto dá-vos 3 ideias, o que para mim seria encher o copo até aos próximos 10 anos. É possível ou não? E aqui, ao contrário do que a nossa querida amiga Cláudia disse, há confiança, e o que a Rosalia disse foi exatamente o contrário. O Eurobarómetro mostrou que os níveis de confiança no conhecimento e na ciência são muito variáveis de região para região, mas Portugal está, de facto, Portugal e a Finlândia, no topo da confiança, o que não era há 10 ou mesmo há 20 anos atrás. E, portanto, se há confiança, a pergunta que nós lançámos com este livro, este série de debates, é até que ponto é que as pessoas, de uma forma geral, estão verdadeiramente mobilizadas para garantir que o conhecimento é a forma de encher o copo nos próximos 10 anos. Mas também não basta a confiança, é preciso saber se o copo está a meio, como o Ventura diz, e se nós queremos que o copo esteja cheio, porque é que o copo está só a meio? E aqui temos que olhar para a história. Há 40 anos atrás, quando entramos na Europa, o copo estava mesmo vazio. E soubemos que o copo conseguiu encher até meio, esvaziou e já voltou a encher até meio. Mas o copo estava vazio porque, na altura, há 40 anos atrás, em meados dos anos 80, Portugal investia cerca de 0,2% da sua riqueza em investigação e desenvolvimento, e apenas 1 em cada 10 jovens de 20 anos chegavam ao ensino superior, cerca de 10%. Hoje temos
1,6% da riqueza gerada em ID, não chega. Queremos mais? Claro que queremos mais. E por isso é que queremos encher o copo na próxima década, nós e toda a Europa, mas também temos que perceber este percurso e porque é que hoje também já aprendemos que houve já períodos de aceleração, períodos de retrocesso grandes e períodos de recuperação. E, portanto, sabemos que há escolhas. E essas escolhas são escolhas políticas. Há escolhas que nos levaram a acelerar, há escolhas que nos levaram a retardar, há escolhas que nos podem levar a querer acelerar. E é por isso é que lançámos este debate, sobretudo passado 500 anos de Thomas More ter lançado a ideia da utopia e ter lançado esta pergunta, e se? Lançámos esta série de debates juntamente com a publicação de um conjunto de livros, e eventualmente podem ser considerados antigos, mas são livros importantes porque o século XVI é também um século onde há a gênese do pensamento europeu, sobretudo baseado num conjunto de grandes humanistas, Thomas More, Erasmus de Roterdão, Damião de Góis, entre muitos outros, que obviamente contrariaram também alguns movimentos expansionistas, até a parte mais negra daquilo que esteve associado à época dos descobrimentos, e tentaram lançar na Europa um movimento humanista. E, portanto, agora, após esta crise pandémica que se associou a uma crise social e económica que todos vivemos, e pelos vistos também em algumas zonas, como agora em Portugal, a uma crise política, a pergunta que fazemos é se é possível reconstruir esta noção do pensamento humanista para, de facto, enchermos o copo rapidamente na próxima década. E porquê na próxima década? É possível. A Europa acreditou que sim, o Parlamento Europeu acredita. Durante a presidência portuguesa lançámos um desafio para reforçar a área europeia de investigação e atingir mesmo os 3% daqui a 10 anos, e como sabem, o Parlamento Europeu, na sua generalidade, aprovou um pacote chamado a Lei do Clima, um pacote de 12 leis, conhecidas pelo 50 for 55, que impõe a redução dos índices de CO2 em 55% até 2030. E a questão é se isto é só uma utopia, se é verdade que o Thomas More dizia que as utopias de uns criam as distopias de outros e as imperfeições de outros, ou se podemos também aprender como o Erasmus de Roterdão, dizer que é preciso também uma crise de loucura para enverdar nestes movimentos humanistas, mas que valem a pena enverdar neles. E é um pouco neste contexto que eu penso que estes debates fazem parte daquilo que eu chamaria um processo de debate social, sem o qual nunca será possível, e o Boaventura tem-nos ensinado muito isso, sem o qual será possível esta construção social, porque a ciência acaba sempre por ser uma construção social, e, sobretudo, mobilizar as pessoas para este processo, que não é fácil, é complexo, porque se fosse fácil já estava feito. Se fosse fácil encher o copo de água, já estava feito. E, portanto, temos que perceber porque é que o copo não está cheio e porque é que nem todas as pessoas estão mobilizadas para enchermos o copo de água. E, por isso, o debate social em torno desta ideia é particularmente importante, fazendo, sobretudo, as pessoas a parte integrante deste processo de transição que temos todos que ocorrer para enchermos o copo na próxima década, passando, obviamente, pelas estas oportunidades que são geradas eventualmente pela transição digital, mas, sobretudo, respondendo aos desafios inéditos que enfrentamos face aos desafios ecológicos que são evidentes, mas que a sociedade, de uma forma geral, continua a não querer admitir que são evidentes. E digam o que disserem, sobretudo no nosso mundo democrático, e temos que nos orgulhar por isso, porque há outras zonas do mundo que não se podem orgulhar disso. No nosso mundo democrático, a política e os governos respondem, felizmente, àquilo que é o desejo das pessoas. E por isso a intervenção das pessoas é absolutamente crítica neste processo. Mas é, quanto a mim, determinada por 4 questões essenciais. Eu não me vou aprofundar muito, mas queria trazer, porque no livro que lançámos com as conclusões da presidência portuguesa, estas 3 condições para o copo estar cheio, os 3%
do investimento na Europa, o fim da precariedade na ciência e no ensino superior e a garantia do alargamento do Erasmus e do alargamento do ensino superior a pelo menos 60% dos jovens de 20 anos na Europa, estão aqui incluídas nestas conclusões, passam, quanto a mim, por 3 ou 4 condições absolutamente críticas que interessa perceber hoje a Europa no mundo. O primeiro é certamente o contexto demográfico. Hoje a Europa tem 420 milhões de habitantes, num mundo de 7 bilhões, mas nos próximos 50 anos, ou nos próximos 30 anos, até 2050, enquanto o mundo vai alargar para 10 bilhões, a Europa irá reduzir, segundo as últimas previsões da União Europeia, para 400 milhões de habitantes. E, portanto, enquanto nós estamos na Europa, porventura, com um dos sistemas agroalimentares mais caros do mundo, estão bilhões, ou estão milhões neste momento, de crianças na África a morrerem de fome. E é este contexto demográfico, associado, obviamente, a uma longevidade de vida, a uma longevidade e a vidas mais longas, que em cada região temos que atuar localmente, mas para perceber o contexto local, até porque quer a transição digital que presenciamos, mas sobretudo os desafios ecológicos não são desafios locais, são desafios que têm que acontecer localmente, mas que dependem, claro, de uma resposta global, como aqui já foi dito. Podemos contrariar que hoje o planeta é dominado sobretudo pela ação humana e das atividades humanas e económicas, mas estamos, efetivamente, como muitos dizem, e como o relatório do desenvolvimento humano de dezembro passado mostrou, estamos a entrar, eventualmente, numa nova era geológica, o antropocénico, que é, efetivamente, o domínio do homem sobre o planeta, associado, obviamente, a um processo demográfico que parece não estar estacionado e que vai, sabemos, evoluir, por exemplo, com uma relação de forças totalmente diferente. Hoje, a África tem cerca de 1 bilhão de pessoas, dentro de 30 anos a África duplicará a população com 2 bilhões de pessoas. No caso português e no contexto europeu, temos menos pessoas, temos menos jovens e, portanto, temos de garantir que todos são qualificados, mas também temos vidas mais longas e, portanto, temos que perceber que este processo de aprendizagem é feito ao longo da vida. E, por isso, este contexto demográfico está seriamente associado a um segundo contexto, que é o contexto do conhecimento, porque estas transições só são possíveis se forem transições acompanhadas com uma evolução das perspectivas de acesso e partilha do conhecimento, porque todos os relatórios, quaisquer que seja a Organização das Nações Unidas ou a OCDE, mostram que não há conhecimento suficiente para enfrentar os desafios ecológicos, quer seja o da redução do CO2, quer seja, eventualmente, outros potenciais desafios. E, portanto, criar mais conhecimento, ao mesmo tempo que inovamos no contexto institucional que temos e que desenvolvemos novos métodos de observação, desde que sejam os sistemas espaciais, por exemplo, para a análise do sequestro de carbono e o desenvolvimento de novos mercados de carbono para o usamento sustentável da Terra, até à mobilidade sustentável nas cidades ou à observação marítima. Hoje sabemos que é a conjugação de novos sistemas de observação com novos arranjos institucionais, mas certamente com novo conhecimento que poderá fazer isto. É preciso acreditar nesse processo, se as pessoas estão envolvidas. Isto passa, quanto a mim, por 2 outros processos, falei em 4, já disse, o contexto demográfico, o contexto do conhecimento e da emergência e da necessidade de novo conhecimento, mas também o contexto do trabalho. A ideia essencial que a relação trabalho e emprego, sobretudo face ao paradigma digital que enfrentámos nos últimos meses, é preciso naturalmente dar melhores condições de trabalho e, por isso, no contexto europeu, a importância que teve a Cimeira Social do Porto, que obviamente alertou para estas condições, sem as quais não é possível pensar naturalmente nem no paradigma digital, nem nos desafios ecológicos, sem se perceber efetivamente as condições éticas e dignas de trabalho. Por exemplo, um dos desafios críticos para a transição ecológica é a alteração dos paradigmas de mobilidade. Essa condição, por exemplo, como está neste momento imposto na Europa até de 2030, irá, ou iria, ou
irá certamente obrigar a uma mudança radical da indústria automóvel na Europa. Ora, hoje, grande parte do trabalho e emprego na Europa, incluindo em Portugal, está associada à indústria automóvel. E por isso essa transição tem que ser feita de uma forma socialmente justa, criando empregos e valorizando empregos e trabalhos que criem, obviamente, condições não apenas de igualdade social, porque, obviamente, sabemos sempre que nestas operações e nestas metas temos que ter as condições de trabalho adequadas para uma transição equilibrada. Por fim, a complexidade do trabalho, existe, como disse, um diálogo social entre as partes, e isso faz muito daquilo que também são estes debates, e é muito toda a narrativa, a orgânica e a gênese, sobretudo, do Ciência Viva, promover o debate sem fronteiras, as ideias livres, e felizmente temos pessoas connosco de diferentes idades, de diferentes gerações, que têm ideias diferentes. Naturalmente que têm ideias muito diferentes, e por isso gosto tanto de ouvir o Boaventura, naturalmente que digo que ouço o Boaventura, mas não acredito em tudo que ele diz, ouçam também outras pessoas, porque é importante ouvir diferentes ideias, diferentes pessoas, e é deste diálogo que surge de facto a possível utopia para podermos encher o copo de água, já que vimos num percurso em que o copo tem vindo a encher, temos é que continuar a encher cada vez melhor. Por tudo isto, e é sempre por ter um prazer aqui, e também pelo Boaventura, nós temos associado esta série de debates também à dignificação e à valorização de pessoas que contribuíram efetivamente para um pensamento crítico em Portugal. E é neste contexto que eu gostaria muito de, e decidi, atribuir a medalha de mérito científico ao Boaventura Sousa Santos. Eu gostaria de chamar a Daniela e a Mafalda para entregar a medalha ao Boaventura. Uma entrega o diploma, a outra mete medalha. Muito bem. Você já viu a responsabilidade aqui de contestar e entregar uma medalha a um cientista que pode ser mentiroso. Não é mentiroso. Não é mentiroso. Não é acreditar em tudo. Acreditar em tudo. A gente tem que acreditar tudo no que dizem os ministros. Não, também não podemos acreditar. Eu queria dizer uma coisa aqui. Eu só queria dizer uma coisa aqui só. Não é nada. Além de dedicar isto totalmente para os meus colegas, não estou aqui, que tiveram comigo os centros sociais e preciso continuar, eu queria dedicar esta medalha, não só, obviamente, já sabem, a Maria Helena Ramalho, que está neste momento em Salamanca a acompanhar uma grande poeta portuguesa que recebeu o prémio Reina Sofia, está aqui, e queria muito, realmente, dedicá-la a um querido amigo que já não está connosco, mas que foi o grande responsável para que nós tivéssemos hoje ciências sociais com credibilidade no país, foi o José Maria. Eu acho que ele merecia tudo, foi um homem que desapareceu prematuramente, deixou um vazio enorme em todos nós. Felizmente vamos tentando preencher, o Sr. Ministro que está aqui, nós próprios procuramos seguir isso, mas é evidente que lhe devemos muito da sua visão, foi esta. As ciências todas são importantes, as naturais, as ciências sociais, as humanidades. Claro que as ciências naturais, ditas naturais, são todas sociais, mas enfim, as ciências naturais precisam de mais dinheiro para equipamento, mas valem todas os filhos. Isso foi uma coisa que naquela altura, num país sem cultura científica como nós estávamos, foi absolutamente fundamental. Isso é uma herança que eu tenho certeza que o Sr. Ministro tem tentado manter. Não é fácil mantê-la na Europa, são sempre
na União Europeia a tentar conjuminar ideias para acabar tudo, para que para ter ser professores de história, de literatura, de filosofia, que são coisas importantes, não achas? Dizem que isso não é bem ciência, só querem ciência lá nas coisas para o emprego. Eu acho que isso também é muito importante. Questões de emprego, obviamente, isso é muito importante. A gente precisa de ter sempre aperfeiçoamento técnico e científico. Mas é também que a gente saiba porque é que lá chegamos, compreende? Os problemas, porque é que lá chegamos. Coitado do Galileu, fazia alguma coisa, estivesse à procura de fazer um aperfeiçoamento dos seus instrumentos. Não, o Galileu era um robô que estava a tentar descobrir como é que funciona o universo. É isso que a gente quer continuar. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado a todos. Se a professora Cláudia Cavadas me permitir, eu acabaria, em nome do Sr. Reitor, esta sessão, agradecendo a todos, mas não deixando de fazer um comentário sobre copos de água meio cheios e meio vazios, que é prática que não faço há bastante tempo, sobretudo a esta hora, né? Mas fica um enorme prazer vos ter todos e parabéns ao Ventura por esta medalha. É uma honra para todos nós, Sr. Ministro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os participantes.